Seu filho se machuca demais, absurdamente muito, porque o meu se machuca. E eu vou te contar aqui os meus maiores perrengues. Vocês sabiam que os autistas têm pouco senso do perigo? Isso eu fui saber na prática. Primeiro que o meu filho é muito hiperativo. Além do autismo, ele tem o TDAH, então a hiperatividade, a impulsividade dele é extrema. Não tem muita sensibilidade à dor, então para ele se machucar, ralar é ok, mas não para por aí. O maior perrengue que eu passei até hoje na minha vida foi há 1 ano atrás, quando ele já tinha 6 anos, com um acidente com vidro. Nós estávamos brincando de Lego, depois do almoço, na mesa, conseguimos montar um projeto que a gente tinha idealizado e a gente ficou muito feliz, eu fiquei feliz, bati na mesa, uhul, terminamos! Ele saiu disparado, super excitado, né? Super naquele auge de emoção positiva e foi com a mão inteira, assim, a mão chapada no vidro, cortou os 3 tendões dos dedos e quando ele puxou o braço de volta, fez um super corte no antebraço. Foi um desespero, porque eu estava sozinha com ele, era um dia de Copa, de jogo de Copa do Mundo, o Brasil ia jogar, e foi muito tenso, porque eu não imaginava a gravidade daquele acidente, e foi muito corrido, muita correria, enrolei uma toalha, saí correndo para o hospital, pensei em um hospital só. Durante o caminho eu consegui, não sei como, ligar para esse hospital e falar: estou chegando com uma criança acidentada assim, assim. Liguei para mais algumas pessoas, enfim, foi muito tenso. Para o Nicolas foi um trauma muito grande, porque ele fala que a maior dor que ele sentiu foi naquele dia. Depois, né, a gente perguntou para ele e ele passou por 4 cirurgias, né, reconstruiu os tendões, enfim, um transtorno, né? No ano anterior a gente trabalhou a pega dele, a mão dominante dele é a esquerda, então a gente trabalhou a pega escrita o ano inteiro e foi a mão que ele machucou e aí ficou mais de 1 mês, né, 45 dias enfaixado com tala, enfim. Foi uma preocupação muito grande, mas a partir desse momento, e de verdade, gente, eu não desejo isso pra ninguém, né? A partir desse momento eu comecei a me questionar, é da idade, né? Nenhuma mãe devia passar por isso, né? Nenhuma criança devia se machucar nesse ponto, assim. E aí eu comecei a observar, porque depois desse acidente veio um outro na escola, onde ele bateu em um pilar, fez uma cicatriz na testa, precisou sair correndo também, costurar, enfim. Um outro episódio, ele com o patinete passou por debaixo de um galho que era de espinhos, então ele se arranhou todo aqui no pescoço. Então assim, gente, haja coração, haja estômago e de vez em quando de vez em quando não, né? A gente nunca tá preparado para isso. E eu fico me perguntando, será que eu tenho que ser essa mãe ligada, alerta o tempo todo e falar para ele: filho, não faz isso, cuidado? Ou então explicar demais, tem coisa que a gente não vai conseguir prever. Eu jamais ia imaginar que tinha um galho, que ele ia passar embaixo, custava desviar. Mas aí é que eu percebi, né, foi essa associação de acidentes que me fez perceber que tinha alguma coisa errada. E aí eu relatando isso com a pediatra que acompanha o autismo dele, com as outras terapeutas, eu percebi que ele não tinha, aí eu fui aprender que ele não tem a percepção do corpo no espaço. E isso é algo novo pra gente. Isso, o diagnóstico dele já está consolidado há 4 anos. Então, depois de 3 anos de terapia, de entender comportamento social, entender todas as questões motoras, entender fala, comunicação, ainda eu fui aprender que ele precisava planejar os movimentos dele. E aí para isso existe o auxílio da integração sensorial. E eu só fui aprender isso esse ano. Então hoje ele está com 7 anos e há 6 meses ele está, né, trabalhando essas questões de integração sensorial. Um relato da TO, por exemplo, é que ele escala
né, no ambiente seguro lá da terapia, ele escala, mas ele não sabe descer, então ele se joga. Isso é falta de planejamento. Então esse olhar que eu não tinha, eu só fui aprender com esses acidentes. E aí depois eu comecei a estimular bastante, né? Então, entrou na motricidade, fazer as aulas para sentir o corpo no espaço, para ter liberdade de expressar o seu corpo com os movimentos, fisioterapia, integração sensorial. Então, hoje nós estamos extremamente focados em dar condições para ele não se colocar em risco tanto quanto ele se coloca. Mas essa é uma dor muito grande, porque o meu estado de alerta é o tempo todo. Vai numa festa de aniversário, eu fico ali ligada, vendo o que está acontecendo, todos os movimentos dele, sabe? Não para controlar o que ele vai fazer, mas com esse receio, esse medo de que ele se machuque de uma maneira exagerada, né, que extrapole aí o que é comum, o que é normal de todas as crianças. Então essa é uma dor muito grande, é exaustivo demais, mas existe, e eu só fui descobrir agora, e por isso que eu tô compartilhando isso com vocês, que existe um caminho, né, uma terapia que auxilia nessas questões. Então se você acha que o seu filho se machuca demais, de uma maneira exagerada, não tem o controle do corpo, ou não tem o planejamento dos movimentos, não tem a percepção do ambiente, existe esse caminho da integração sensorial. E ela está começando agora a fazer diferença nas nossas vidas, porque a gente começa a entender algumas coisas e a antecipar, né, planejar, prever algumas situações e explicar para ele. Então, por exemplo, vai correr num terreno que tem pedrinha. Olha, filho, você tá vendo que tem pedrinha no chão? Se a gente cair aqui, o que acontece? Deixa ele, dá um tempinho para ele assimilar aquela situação. Vai ralar, tá vendo que essa pedrinha tem pontinha? Então ela pode machucar muito forte, não é só um raladinho que ela vai fazer, ela talvez arranhe mais fundo aí a sua pele. Então assim, e tentar mostrar para eles algumas situações de perigo. Então, mamães, não é fácil, coração de mãe tem que aguentar tudo isso, mas por vezes eu me sinto assim sobrecarregada, em estado de alerta o tempo todo, isso não é fácil, mas o que eu posso compartilhar aqui com vocês é que isso a gente vai conseguir nos preparar para uma outra fase, né? Sempre problemas vão sempre acontecer, a gente não vai conseguir proteger, colocar nossos filhos numa redoma, nem numa gaiola para eles também não se machucarem, não é esse o caminho, mas o caminho é acolher essas crianças, mostrar para elas o que pode acontecer, a previsibilidade, né, do que pode acontecer naquele ambiente e tentar dar essa segurança para elas, mas a gente nunca vai estar livre de um acidente. Eu sei que não é fácil pensar nisso, né, mas pode acontecer com as crianças autistas ou não, hiperativas ou não, sempre pode acontecer um acidente, mas estamos todas aqui trabalhando e tentando entender como ajudar as nossas crianças. Então, eu espero que com esse vídeo eu tenha compartilhado essas questões sensoriais, de espaço, e que existe um caminho, uma terapia específica para trabalhar isso, né? E me conta aqui, o seu filho se machuca demais? Qual foi o seu maior perrengue? Compartilha aqui comigo, igual eu estou compartilhando com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.